Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos ver sobre permutações simples e arranjos, tá? Então a gente finalmente vai entrar agora no tópico de análise combinatória. E nas aulas passadas a gente viu conceitos básicos e simples, né, da análise combinatória, como o princípio multiplicativo e o fatorial, tudo bem? Então nessa aula a gente vai usar todas as coisas que a gente viu nas aulas passadas para continuar no assunto de combinatória, tudo bem? Então eu trouxe aqui dois exemplos, só que a gente já, na verdade, já viu esses dois exemplos na aula passada, mas agora eu vou aprofundar um pouco mais, tudo bem? E falar de permutações e arranjos com base nesses dois exemplos, tá bom? Então olha só, no primeiro exemplo eu tenho o seguinte, eu quero saber quantas senhas de 4 dígitos distintos consigo formar com os algarismos 6, 7, 8 e 9. Então olha só, eu tenho aqui, eu quero formar senhas com 4 dígitos. Então eu vou ter o primeiro dígito, segundo, terceiro e quarto dígito. Tá bom? Então quantas possibilidades eu tenho para colocar um algarismo no primeiro dígito? Eu tenho o 6, 7, 8 e o 9. Portanto, eu tenho 4 possibilidades. Então aqui no primeiro dígito eu vou ter 4 possibilidades. No segundo dígito, como eu não posso repetir números, então eu posso colocar qualquer número menos aquele que foi no primeiro dígito, tá? Então, se por exemplo, eu coloco aqui o número 8 na primeira casinha, eu posso pôr o 6, o 7 ou o 9, menos o 8. Portanto, eu vou ter 3 possibilidades aqui. E assim por diante, né? Eu vou ter aqui 2 possibilidades e aqui uma possibilidade. Como a gente viu na aula passada, eu posso multiplicar tudo isso aqui vai me dar o 4 fatorial, né? Que é o 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui, pessoal, é chamado de permutação, né? Que a gente já viu na aula passada, só que eu não falei desse nome, tá bom? Mas a gente já viu permutação. Nesse caso, permutação simples, né? E na aula que vem a gente vai ver mais outro tipo de permutação. Já no exemplo de baixo, agora eu não tenho mais 4 dígitos da minha senha, que a minha senha vai ter apenas 2 dígitos, tá bom? Então, vai ser mais ou menos a mesma coisa. Eu vou ter aqui 2 dígitos, né, da minha senha. Quantas possibilidades de colocar números, né, no meu primeiro dígito? Eu tenho 4 possibilidades. 6, 7, 8 ou 9. E na segunda casinha, no segundo dígito, né, como eu não posso repetir números, eu tenho que 3 opções apenas. Nesse caso, pelo princípio multiplicativo, né, eu vou ter 4 vezes 3, 12 possibilidades de construir uma senha com 2 dígitos, tá bom? E nesse caso aqui, é o caso de arranjo, tá bom? Então, o de cima eu tenho permutação e o de baixo tem um arranjo. Qual que é a diferença dos dois, portanto? Veja que na permutação eu tenho 4 dígitos e 4 algarismos, tá bom? Então vai ser sempre o mesmo número de dígitos e sempre o mesmo número de algarismos, tá? Então, por exemplo, se eu tiver 10 dígitos com 10 algarismos, 8 dígitos com 8 algarismos, vai ser sempre uma permutação, tá bom? Porque eu vou ter números repetidos nesse caso, tá bom? De dígitos e de algarismos. No caso de baixo, eu tenho uma diferença aqui no número de dígitos, que no caso aqui é 2, e no número de algarismos disponíveis para mim, para poder formar minha senha, tá bom? Nesse caso aqui eu tenho 2 dígitos e 4 algarismos, portanto eu tenho um arranjo, tá? Sempre quando eu tenho essa desigualdade de elementos, eu vou ter que usar um arranjo, tá bom? Enfim, vamos continuar aqui, que já já vocês vão entender melhor sobre essas coisas, tá bom? Então vamos lá. Desse modo, a gente pode falar que a permutação simples é um caso particular de arranjo, tá? É, já que a permutação é um exemplo de quando tenho um arranjo com o mesmo número de elementos, né? De dígitos e de algarismos. Então a gente pode falar que a permutação simples é um caso particular de arranjo, tá bom? É parte do mesmo princípio, parte da mesma lógica, tá? De construção da minha análise combinatória. Então vamos agora formalizar tudo isso, formalizar o que é permutação simples e arranjo. Então, a permutação vai ser sempre o meu fatorial. Então, por exemplo, eu tenho n elementos
e eu quero construir anagramas ou descobrir quantas senhas eu posso criar com n elementos. Eu vou fazer apenas n fatorial, tudo bem? Então, um exemplo aqui. Quantos anagramas da palavra Roma existem? O que são anagramas? São palavras que eu posso construir com as mesmas letras, tá? Só que com significados diferentes. Então, por exemplo, Roma, eu posso construir Roma só trocando as letras. Então vai ficar, por exemplo, amor. Eu só troquei o A pelo R ali. Eu posso construir outras palavras, como Omar, e assim por diante. Então, amor e Omar são anagramas da palavra Roma. Quero descobrir, então, quantos anagramas eu consigo construir com a palavra Roma, tá bom? Então, olha só, Roma tem 4 letras, então eu vou ter 4 elementos aqui. Portanto, o meu n é igual a 4, né? Então, aqui na minha primeira possibilidade, na primeira casinha, eu posso colocar tanto R quanto o O, M ou A. Portanto, eu tenho 4 possibilidades. Aqui eu tenho 3, já que eu não posso repetir letras, né? E aqui eu tenho 2, e aqui eu tenho 1. Portanto, isso aqui nada mais é do que 4 fatorial, tá bom? Isso aqui, pessoal, é sem usar fórmula nenhuma, tá? É que eu vou passar várias fórmulas para vocês de permutação, arranjo, de combinação na aula que vem. Eu vou passar algumas fórmulas, mas na verdade vocês não precisam decorar as fórmulas. Dá para fazer todas as questões só com a lógica aqui de combinatória, tudo bem? Como eu fiz agora nesse exato momento. Ou também, se vocês gostarem de fórmula, vocês podem usar também elas, né? Só que em alguns casos são mais difíceis, tá? Esse caso aqui é tranquilo, tudo bem. Mas vão ter casos que usar fórmula fica meio difícil, tá? Então, nesse caso, com fórmula ficaria, como eu tenho 4 elementos aqui, eu tenho 4 letras, então vai ser P de 4 igual a 4 fatorial, que é o mesmo resultado aqui. Parece mais simples, mais rápido, porém nesse caso é mais simples, mas nem sempre será tão fácil de enxergar 4 fatorial, a permutação. Então eu recomendo usar sempre esse método aqui da lógica de combinatória que a gente viu nas aulas passadas, tudo bem? Então isso é permutação simples. E arranjo, tudo bem? Então temos aqui a fórmula do arranjo, que é um arranjo ANP, n fatorial no numerador, n menos p fatorial no denominador. Então eu quero saber como um exemplo aqui, né? Eu quero saber quantos números de 3 logaritmos distintos obtemos com o conjunto 1, 2, 3 até o 9. Tudo bem? Eu percebo aqui então que eu tenho um conjunto de 9 elementos, eu quero apenas 3 logaritmos. Tudo bem? Nesse caso eu tenho que usar arranjo, porque eu tenho o número de elementos do conjunto diferente do número de logaritmos que eu quero. Tá bom? Se eu perguntasse assim, por exemplo, quantos números de 9 logaritmos distintos obtemos com o conjunto de 1, 2, 3 até 9? Aí beleza, vocês vão usar permutação. Tudo bem? Nesse caso aqui, como eu tenho diferença, vou usar um arranjo. Então, olha só, eu quero números de 3 algarismos. Então, por exemplo, eu tenho 3 algarismos aqui. Na primeira casinha eu posso ter 9 possibilidades. 1, 2, 3 ou até o 9, né? Então vai ser 9 possibilidades. Aqui depois 8, porque eu quero algarismos distintos, tá? E aqui 7 possibilidades. Pelo princípio multiplicativo, eu vou fazer essa multiplicação aqui. E vai dar o meu resultado. Se você não quiser usar esse método, né, você pode usar a fórmula também, tá bom? De arranjo, que vai ser arranjo de 9 elementos. Dos 9 elementos, eu quero apenas 3, tá bom? Dos 9 elementos, quero apenas 3. Então vai ficar pela formulinha aqui, o meu n é o 9 e meu p é o 3. Então vai ficar 9 fatorial sobre n menos p, que é 9 menos 3 fatorial. Isso aqui vai dar 9 fatorial sobre 6 fatorial. Então eu vou passar aqui para cima, porque senão vai caber. Vai ficar a 9 de 3, 9 vezes 7, 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial,
sobre 6 fatorial. Posso cortar 6 fatorial em cima e embaixo e vai me dar justamente o meu resultado aqui do jeito que eu fiz anteriormente, tá? 9 vezes 8 vezes 7. Então eu vou ter 9 vezes 8 vezes 7, possibilidade de números com 3 logaritmos distintos, tudo bem? Nesse caso, o jeito é mais fácil desse primeiro método aqui, né? Muito mais fácil que fazer pela fórmula, que dá algumas continhas meio chatas, tudo bem? Mas fica a critério de vocês o que vocês preferem, tudo bem? Então vamos lá. Falamos então que a permutação simples é um caso particular de arranjo, e eu consigo demonstrar isso através da fórmula, tudo bem? Então esse caso aqui, se eu tiver n elementos, quero escolher n elementos também, tá? Eu vou cair na fórmula da permutação. E vamos ver como, tudo bem? Olha só substituindo aqui o n por p, ou melhor, o p por n, vai ficar n fatorial sobre n menos n fatorial. Então vai ficar aqui n fatorial no numerador, no denominador eu vou ter 0 fatorial, tá bom? Isso seria um problema se meu 0 fatorial fosse 0, porque eu não posso ter divisão por 0, tá bom? Mas pela nossa definição, que a gente viu na aula passada, 0 fatorial é a mesma coisa que 1. Portanto, eu posso escrever aqui n fatorial sobre 1. E, portanto, isso aqui, né, vai dar n fatorial, que é justamente a fórmula da permutação. Tá bom? Então, nesse caso, quando eu tenho dos n elementos, eu quero escolher n termos, tá? Então, nesse caso, eu vou ter que o meu arranjo será igual à minha permutação. Por isso que a gente fala que a permutação simples é um caso particular de arranjo, quando eu tenho n elementos, quero escolher n. Tudo bem? Bom, vamos agora para os exemplos aqui, tá? Primeiro exemplo da PUC de 2015. Vamos ler juntos, então. No vestiário de uma academia há exatamente 30 armários, cada qual para uso individual. Se no instante em que 2 alunos dessa academia entram no vestiário para mudar suas roupas, apenas 8 dos armários estão desocupados. Quantas opções eles terão para escolher seus respectivos armários? Tudo bem? Então, olha só, eu tenho 2 alunos que querem escolher armário para eles, tá? Mas eu tenho apenas 8 desocupados, tá? Vamos falar a seguinte frase, então. Dos 8 armários, quero escolher apenas 2 para os 2 alunos, né? Então, de novo, dos 8 armários, quero escolher apenas 2. Se essa frase fazer sentido para a gente no exercício, a gente vai usar arranjo, tá? E também, além disso, a gente tem 8 armários para 2 pessoas. Então, eu tenho números diferentes nesse caso. Se eu tivesse, então, 8 armários para 8 alunos, aí eu uso permutação. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos fazer o arranjo aqui nesse caso. Dos 8 armários, quero escolher apenas 2. Então, vai ser 8 fatorial, só usando a formulinha do arranjo, né? 8 fatorial sobre 8 menos 2 fatorial. Isso aqui vai dar 8 vezes 7 vezes 6 fatorial sobre 6 fatorial. Posso cortar o 6 com 6, vai dar 8 vezes 7. Tudo bem? Se eu não quiser usar desse jeito, tá? Então isso aqui vai dar 56, né? Então, se eu não quiser fazer desse jeito, como que eu faço? Posso usar também, olha só, eu tenho 2 alunos, né? Então, o primeiro aluno aqui e o meu segundo aluno. Meu primeiro aluno tem 8 possibilidades de escolher um armário. Então, aqui eu tenho 8 possibilidades. Como um armário já foi escolhido, o segundo aluno não pode escolher o mesmo armário. Tudo bem? Então, vai me restar 7 armários para o meu segundo aluno escolher. Tudo bem? Então, eu vou ter aqui 8 vezes 7, tá bom? Que vai me dar o mesmo resultado do jeito anterior que eu fiz usando a fórmula, tá? O segundo jeito é muito mais fácil, mas fica a seu critério o jeito melhor para resolver, tá bom? Vai ter exercícios que é mais fácil usar a formulinha, mas a maioria dos exercícios, usando a sua lógica de combinatória, que a gente fez bastante até aqui, já vai resolver o exercício para vocês, tá bom?
Vamos agora para o nosso último exemplo do Enem 2015. Exercício muito legal, muito bom para a gente treinar, tudo bem? Então, olha só, uma família composta por 7 pessoas adultas, após decidir o itinerário de sua viagem, consultou um site de uma empresa aérea e constatou que o voo para a data escolhida estava quase lotado. Na figura disponibilizada pelo site, as poltronas ocupadas estão marcadas com X, e as únicas poltronas disponíveis são mostradas em branco abaixo. Na figura ficou um pouco pequena, mas acho que dá para enxergar, né? O número de formas distintas de se acomodar, né? Escrevi errado aqui, né? De se acomodar a família nesse voo é calculado por. Então eu quero descobrir qual é o número de formas de acomodar a família, tudo bem? Então olha só, quantos espaços em branco eu tenho no site da empresa aérea, né? Eu tenho aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então eu tenho 9 possibilidades, né? Das 7 pessoas adultas de sentar nesse voo, tá bom? Então o que eu tenho que fazer? Dos 9 assentos disponíveis, preciso escolher apenas 7, tá? Se essa frase fizer sentido para vocês, então a gente vai usar arranjo. E além disso, né, a gente tem 9 espaços vazios para 7 pessoas, né? Então vai ser com certeza um arranjo. Se eu tivesse, né, de novo, pessoal, se eu tivesse 9 assentos livres para 9 pessoas, aí, nesse caso eu tenho que usar permutação, seria 9 fatorial. Mas aqui não é o caso. Então, vamos lá. Dos 9 assentos livres, quero escolher 7. Portanto, um arranjo de 9, 7. Tá bom? Então vai ficar como? Pela formulinha, né? Vai ficar 9 fatorial sobre 9 menos 7 fatorial. Isso aqui vai me dar 9 fatorial sobre 2 fatorial. E é isso, né? Se eu for tentar fazer essa conta, vai ser uma conta muito grande, vai ser uma conta muito difícil. E por isso que o Enem já colocou a resposta aqui em termos de fatoriais também, tá bom? Então aí tem A aqui, e a questão já fica por aqui mesmo, bem tranquila, tá? É mais para interpretação de texto que às vezes pode ter dificuldades, né, em exercícios de combinatória. Mas eu também posso fazer, não usando a fórmula, mas usando a lógica combinatória aqui, né? Eu tenho 7, eu tenho 7 pessoas para escolher 9, 9 bancos, né, em espaços vazios. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ter aqui 9 espaços vazios, ou melhor, 7, né? Eu tenho 7 pessoas. 3, 4, 5, 6, 7. Deixa eu ver se eu contei certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu faço. Tenho 9 possibilidades para a primeira pessoa, 8 possibilidades, 7, 6, 5, 4 e 3. Tá bom? E essa continha aqui é a mesma continha da de baixo, tudo bem? Então fica. Aqui nesse caso aqui é mais fácil a gente. É muito mais fácil a gente usar a formulinha, né? Mas fica a critério de cada um de vocês, tá bom? Então, só para terminar aqui, pessoal, que eu disse nesses exercícios algumas frases, tá? Que são importantes para a gente saber, saber se a gente usa permutação, arranjo ou mesmo combinação que a gente vai ver na aula seguinte, tá? Então, eu tenho aqui, no primeiro exercício da PUC lá, dos 8 armários, quero escolher apenas 2. No exercício do Enem, eu tinha o seguinte, dos 9 lugares, quero escolher apenas 7. Se essa frase fizer sentido para vocês, a gente vai sempre usar arranjos, tudo bem? Então eu coloquei até de forma generalizada para vocês, né? Dos X armários, X lugares, X pessoas, quero escolher apenas Y, por exemplo, tá? Então se essa frase fizer sentido para vocês, a gente sempre vai usar um arranjo, tá? Na aula que vem, quando eu for falar de combinação, vai ser bom a gente saber a diferença de usar um arranjo ou uma combinação, tudo bem? Então é isso, pessoal. Hoje vai ser somente isso, tá? Na aula que vem a gente vai falar sobre mais permutações, né? Outros tipos de permutações e de combinação também, tudo bem?
Então, muito obrigado, pessoal, e até mais. Tchau, tchau.